novo com vocês. Também eu tive um final de semana bem puxado. A Conferência Aviva de várias igrejas, Associação de Pastores de Olinda, ontem à noite. Foi tão bom. Cadê Guilherme? Tão bom ontem aqui com a juventude, o Papo para o Futuro. Foi uma bênção mesmo, agradeço a Deus por isso. E de manhã eu não estava aqui. Vim dar não sei que hora da madrugada, sem conseguir dormir. Fiquei bem cansado mesmo, mas estou feliz de estar aqui hoje com vocês e por mais essa oportunidade que o bispo me dá de compartilhar a palavra no seu púlpito. Meus queridos, vamos ficar em pé, em reverência e respeito à palavra de Deus. Eu queria convidá-los para a leitura que nós faremos no livro de 1 Samuel, no capítulo 22, os versículos de 1 a 5. 1 Samuel, capítulo 22, versículos de 1 a 5. Vamos começar? Vamos fazer essa leitura a uma só voz. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. De lá, Davi foi para Mispa, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo até que eu saiba o que Deus fará comigo? E assim ele os deixou com o rei de Moabe, e lá eles ficaram enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Contudo, o profeta Gade disse a Davi: não fique na fortaleza, vá para Judá. Então Davi foi para a floresta de Herete. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos e agradecemos o teu nome santíssimo. Louvamos a tua misericórdia, a tua graça, a tua bondade que nos tem sustentado. Até aqui nos ajudou o Senhor. E nós cremos e confiamos que aquele que nos ajudou até aqui há de nos abençoar no caminho que nós temos diante de nós. Todos nós aqui. Humildemente agora quero suplicar que as palavras dos meus lábios, assim também o meditar do meu coração, que eles sejam agradáveis diante do Senhor. Que o Senhor cresça, o teu servo diminua, bendito seja, bendito é o nome do Senhor. Oramos em nome de Jesus, com corações agradecidos. Amém. Podeis sentar. O tema da nossa reflexão nesse momento é quando enfrentar é necessário. Você pode repetir isso comigo? Quando enfrentar é necessário. Só as mulheres. Quando enfrentar é necessário. Os homens. Quando enfrentar é necessário. Juntos agora. Quando enfrentar é necessário. Queridos, esse texto que vai guiar a nossa reflexão, nós encontramos, como acabamos de ler, no primeiro livro dos 2 livros do grande profeta Samuel. Aqui nós estamos diante da história desse que, além de profeta, foi o último dos juízes de Israel. Nesse livro nós encontramos a narrativa do processo no qual Israel pediu a Deus que lhe desse um rei. Israel era uma teocracia, isso quer dizer Deus era o único rei de Israel, mas olhando para a forma de governo
das nações vizinhas de Israel, esse povo preferiu ter um rei de carne e osso, um homem como os outros, ao invés de continuar sendo um povo guiado e conduzido única e exclusivamente pelo próprio Deus. O objetivo desse livro de Samuel, portanto, é claramente nos mostrar como é que se estabeleceu a monarquia em Israel, conduzindo todos os leitores, todos nós, até o reinado de Davi. Nós sabemos que Saul foi instituído o primeiro rei de Israel, sabemos também como ele, por assim dizer, caiu da graça, desagradou ao Senhor, sua queda abriu caminho para Davi, que era um rapaz franzino, trabalhava como pastor de ovelhas, fazia entrega para os seus irmãos que serviam no exército de Saul. Como Deus não olha, Deus não julga segundo a aparência humana, esse rapazinho que ninguém dava nada por ele, foi ungido por Samuel para ocupar o trono no lugar de Saul. Como nós sabemos, isso não aconteceu da noite para o dia. Davi, ele foi severamente perseguido por Saul. Ele teve que fugir, ele teve que se esconder, ele viveu uma das maiores contradições que um ser humano pode viver. Davi recebeu uma palavra de Deus. Davi foi ungido pelo profeta Samuel em garantia da veracidade da palavra de Deus. Ele se tornou, por assim dizer, portador de uma grandiosíssima promessa. Mas isso tudo só para viver uma das maiores contradições que um ser humano pode viver. Tudo que acontecia na vida de Davi parecia levá-lo, bispo, para a direção contrária. Davi passou muito tempo vivendo, andando, existindo exatamente na contramão da promessa que Deus havia feito a ele. Sua vida não era nada fácil. Esse homem que foi ungido para ser rei de Israel vivia fugindo, se escondendo e correndo constante risco de morte. É assim que a gente dá um salto no livro e na história e chegamos a esse capítulo 22, quando nós vamos nos deparar com um desses momentos mais difíceis, onde Davi vive aquilo que eu agora quero chamar de o ápice da sua contradição. A situação dele ficou tão séria, mas tão séria, que Davi precisou se juntar a esse bando de mais ou menos 400 homens que se achavam, segundo a linguagem original do hebraico mais polido, eles se achavam em aperto, endividados e amargurados de espírito. O texto nos diz que Davi, note bem, ele foi ungido pelo profeta Samuel como o próximo rei de Israel. Mas agora Davi se torna o chefe de um grupo de homens em aperto, endividados e amargurados de espírito. Como se isso não bastasse, no texto que nós lemos, Davi ainda precisou fugir de Israel e ir embora da sua própria casa, deixar o seu próprio país, fugir da sua própria terra, abandonar o reino que por direito já era seu. Texto
claramente nos diz que Davi fugiu para Moabe, a terra de um reino inimigo de Israel, e ele fugiu para ali temendo pela sua própria vida. Ele precisou, inclusive, pedir asilo político para o seu pai e para a sua mãe, porque Israel não era um lugar seguro, nem para Davi, nem para o seu pai, nem para a sua mãe, nem para qualquer pessoa que gostasse de Davi. Bispo, já pensou que situação? O homem tinha a unção do profeta, eu quero repetir isso. Tinha a palavra de Deus do seu lado. Esse homem tinha uma grandiosíssima promessa. Saul caiu, você será o novo rei de Israel. Mas ele não podia nem mesmo viver no seu país. Já parou para pensar nisso? Para pensar, por exemplo, o que é que você faria no lugar de Davi? Já parou para pensar como é que você reagiria numa situação assim, se mesmo tendo uma grande palavra de Deus para a sua vida, tudo de repente começasse a dar errado, você precisasse fugir, se esconder, tivesse que temer pela sua própria vida, como Davi fazia? É óbvio que nenhum de nós aqui é o rei Davi. No entanto, guardadas as devidas proporções, pode ser que você está vivendo uma contradição, quem sabe não do tamanho dessa de Davi, mas mesmo assim se sente vivendo uma contradição, enfraquecida, sem saber o que fazer. O que é que você vai fazer com a palavra que você recebeu? Com tanta fé, uma palavra tão forte, emprestou tanta esperança para você, para que você ficasse firme, para que você seguisse adiante, como você vem fazendo até aqui. Mas agora, se você olha a situação, talvez essa não é com certeza a situação de todas as pessoas aqui, mas se for a situação de uma pessoa aqui, de duas pessoas aqui, a palavra de Deus já está cumprindo o seu propósito. Quem sabe olhando para a sua vida, percebendo amargura, contradição, parece um caminhar na contramão. Às vezes a gente fica pensando onde Deus está. O Deus da palavra, o Deus da promessa, o Deus da unção especial daquele dia, daquele momento que eu não consigo esquecer. Onde está esse Deus? O que é que eu vou fazer com essa palavra, com a palavra que Ele deu, que Ele pronunciou, proferiu sobre a minha vida? Será que tudo vai continuar assim? Será que eu vou ter que continuar a viver fugindo, me escondendo, com essa amargura de espírito? Davi aqui, no texto que nós lemos, se tornou chefe de um bando de 400 homens em aperto, amargurados, endividados, gente que não vivia a vida que eles poderiam viver. Quantas pessoas no mundo que nós vivemos se sentem assim? Chefiados por uma amargura, liderados por decepções, às vezes decepções com quem nós menos esperamos, apertado por dívidas, credores, comandados por uma situação difícil, para não dizer, humanamente falando, impossível de ser resolvida, diante da qual, muitas vezes, nós não sabemos o que fazer, principalmente porque, às vezes, as situações, elas ferem
tudo o que nós acreditamos, tudo o que nós esperamos, vai de encontro a toda a nossa esperança, pelo menos a tudo que nós esperávamos acontecer. Tendo chegado nesse ponto, precisa ficar claro, lógico, nós conhecemos hoje a história de Davi toda, conhecemos não somente 1 Samuel, mas 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, conhecemos os livros históricos da palavra de Deus, sabemos que isso não é tudo. A história não terminou assim. Davi terminou vencendo todas aquelas contradições. Esses homens, 400 homens endividados, apertados e amargurados de espírito, que o apoiaram nesse momento difícil, na hora certa foram honrados. Davi tornou-se o grande, o maior de todos os reis de Israel. O reinado de Davi foi tão marcante, mas tão marcante, que para todo judeu, o reinado de Davi se tornou o modelo aferidor do reinado messiânico, das expectativas do povo de Israel. Isso para o judeu até o dia de hoje. Davi venceu a fúria de Saul, todas as suas perseguições. Ele deixou de ser um fugitivo, cessou toda aquela amargura de espírito, passou todo aquele aperto com o qual ele convivia, vivia, dormia, acordava, levantava, passava o dia e assim por diante. Ele era forçado a viver naquela amargura. Mas uma coisa aqui nós não podemos esquecer. Existe um lapso de tempo entre esse momento de aperto, esse momento de amargura e a entronização de Davi como o rei sucessor de Saul. Existe um lapso de tempo. Isso é importantíssimo nessa história. Não podemos deixar de levar em consideração esse tal lapso de tempo. Ele é muito importante na história, para a compreensão dela. E o quanto essa história reflete, espelha, instrui, ensina a minha vida, a sua vida. Quero me referir ao que nós encontramos no versículo 5 do capítulo 22 de 1 Samuel, onde nós lemos que nessa hora, exatamente quando Davi estava passando por tudo isso, vivia toda essa contradição, uma das maiores contradições que um ser humano pode enfrentar na sua vida. Por causa disso, ele fugiu para Moabe. Ele encontrou uma fortaleza de proteção, um lugar seguro, onde ele estava livre da fúria mortal e do ódio do rei Saul. Mas quando Davi está vivendo isso, bispo, chega o profeta Gade. E o profeta Gade olha para Davi, interpela ele, dizendo o seguinte: nessa tradução, não fique nessa fortaleza. Eu usaria, não fique neste lugar seguro. Fortaleza passa bem. Era um lugar seguro. Ele não seria atacado por Saul ali, nem pelo seu exército. Isso aqui pode não parecer nada, mas para mim aqui tem muita coisa mesmo, porque por trás dessas palavras eu posso perceber esse homem de Deus, o profeta Gade, interpelando Davi e dizendo alguma coisa que eu imagino seja mais ou menos assim: Davi, olhe, escute bem, Davi, você não pode parar, você não pode ficar aí. Mesmo que é uma fortaleza, um lugar seguro, você não pode desistir, você não pode viver fugindo, você não
pode abrir mão da promessa que Deus te fez. Você precisa encarar a sua vida, a sua história. Moabe não faz parte do projeto de Deus para você. Seja uma fortaleza como for, você precisa voltar para Judá, porque você tem que enfrentar a sua vida, a sua história, e não vai ser fugindo que isso vai acontecer. Eu imagino Gade dizendo alguma coisa mais ou menos assim: esse lugar é seguro, Davi, eu sei disso. Mas esse não é o seu lugar. Não é o lugar para o qual você tem sido preparado. A promessa não está aí. Daí, você precisa sair. Por mais seguro que seja, por mais seguro que pareça, esse não é o seu lugar, Davi. Você não fique aí, encare sua vida, encare sua história, volte para Judá. Eu acho isso tão bonito, bispo. Fique imaginando tudo que pode ter se passado nesse diálogo do profeta Gade com o ungido rei de Israel, que liderava um bando de 400 homens amargurados, endividados e apertados. Muito mais do que nós sabemos. Principalmente nós que lemos o texto hoje. Muito mais do que interpelado pelo profeta Gade, Davi estava sendo interpelado pelo próprio Deus. Era Deus que falava através do profeta Gade. Era Deus que estava falando com Davi, usando apenas os lábios do profeta Gade. É Deus que está falando com você, apenas me usando como um pequenino instrumento. Não fique aí. Saia desse lugar. Por mais seguro que seja, que pareça, se você está fugindo, se você está se escondendo, se você está querendo dar uma volta, evitar a sua história, o confronto com a sua história, saia desse lugar, volte para a sua vida, retome a promessa que Deus deu para você, viva dessa esperança, siga adiante, não pare em lugar nenhum. Davi, você volte para Judá. Qual é a sua Judá? Davi, você não chegou ainda lá. O reinado não está em Moabe. Você precisa continuar, caminhar na direção daquilo para o qual Deus tem preparado você. Você precisa tomar. Ninguém pode tomar o que é seu. Só você. Ninguém pode alterar. Só Deus. Ninguém pode confiscar o que Deus tem para você. Mas também para que tudo aconteça, Davi, você precisa acreditar, você precisa mover-se. Você precisa viver da esperança, precisa recuperar o poder da palavra na sua vida, precisa deixar de olhar para as circunstâncias. Você precisa, Davi, olhar para o Senhor, e olhar para o Senhor vai ser olhar na direção de Judá, vai ser voltar, encarar, enfrentar, viver. Por mais difícil que seja a sua história. Todo-Poderoso, disse o profeta Jeremias, vela por sua palavra para que ela se cumpra na sua vida. Assim também na minha, na sua, nas nossas vidas. Agora que chegamos nesse ponto, eu não sei qual é o seu sentimento. Mas o meu é muito claro. Nessa altura da nossa reflexão, tudo que acabamos de dizer, para mim, bispo, para mim, é tão atual, que eu nem sei mais qual é o ponto de separação, a linha divisória,
entre essa história de Davi e as nossas histórias hoje em dia. Eu gosto muito dessa frase, essa palavra de Deus aqui agora pode ser na sua vida hoje mais atual do que a primeira página do jornal de amanhã. Não é verdade que coisas assim, repito, guardadas as devidas proporções, não é verdade que coisas assim acontecem também comigo, contigo, com qualquer um de nós? Não é verdade que também nós vivemos, quem sabe até estamos vivendo, alguma contradição? Repito, guardadas as devidas proporções, são espelhadas ou refletidas agora pela contradição que Davi viveu lá atrás. Não é verdade que muitas vezes também nós, como Davi, nos sentimos apertados, amargurados? Não é verdade que também nós, muitas vezes, procuramos uma rota de fuga, um esconderijo, uma zona de conforto, uma fortaleza inatingível do olhar dos outros, da crítica dos outros, da língua dos outros? Um lugar seguro, longe das tribulações. Mas o poder da palavra que agora nos encontra é exatamente esse. Ela traz uma dinâmica muito especial. Em primeiro lugar, é uma história que nos mostra não somente a vida de Davi, mais que isso, é uma história que pode espelhar a minha história, a sua história, a minha condição, a sua condição. Quando nós passamos por dificuldades, provações, perdas, apertos, quando precisamos fugir. Aqui está, em segundo lugar, para mim, o verdadeiro poder, a verdadeira beleza dessa história. Ela não apenas espelha a nossa condição, mas ela dá uma chacoalhada. É um terremoto. Domingo passado, pela manhã, eu falava, quando Deus intervém, Amós, capítulo 1, versículo 1, a profecia de Amós, a palavra que Deus deu a ele 2 anos antes do terremoto que ia chacoalhar Israel inteira. Mexer com todas as suas bases. Essa para mim é uma palavra que chacoalha, que estremece. Pede de nós uma atitude, exige de nós uma postura de enfrentamento da realidade, seja ela qual for. Não adianta viver fugindo, não adianta se lamentar. Isso não ajuda, não nos tira de onde nós estamos. Não nos move para onde nós precisamos ir. Não fique nesse lugar seguro, Davi. Esse lugar que você pensa que é seguro. Todo lugar que tira você de onde você deve estar. Todo lugar que desvia você da sua verdadeira vocação, por mais seguro que pareça, seguro mesmo não é. Uma história do mundo distante da Bíblia, cronologicamente, mas uma história atual, relevante para nós hoje. Vale a pena parar e refletir. Enfrentar questões que considero sérias, mas que podem nos ajudar a retomar o rumo, o projeto de Deus para as nossas vidas. Onde você está? De onde você precisa sair? Qual pode ser a sua própria Judá? Que zona de conforto é essa, de aparente segurança na qual você hoje habita, a qual você precisa deixar? Qual é o seu próprio êxodo, a sua própria saída? O que é que hoje talvez te deixa com o espírito apertado, amargurado? Onde é que você precisa de libertação para encarar a sua vida, a sua história? Onde você está? Para onde precisa ir? O que precisa fazer? São questões importantes, cabem perfeitamente. Para mim, caem como luva na reflexão e na história de Davi. No fundo, é mais ou menos com esse tipo de boa provocação que o profeta Gade interpelou Davi,
que o profeta Gade, a palavra de Deus, agora também interpela a mim e a você. Assumir as nossas vidas. Parar de fugir, de se esconder, de andar para trás, romper com sentimentos de amargura, sair desse lugar estreito, apertado, aparentemente seguro, deixar de olhar para as circunstâncias, olhar para frente, para cima, para Deus, encarar a vida como ela é, mudar o que pode ser mudado, compreender aquilo que você não pode mudar. Aí está a verdadeira sabedoria. Mudar o que você pode mudar, mas deixar de dar murro em ponta de faca naquilo que você não pode alterar ou mudar. Confiar tudo nas mãos de nosso Pai Celestial. Esse é o apelo do profeta Gade, a convocação da palavra de Deus para nós hoje. Uma palavra que pede, quer, espera, precisa urgentemente ser recuperada e atualizada nas nossas próprias vidas. Resta-nos saber quem está ouvindo, quem quer, quem está pronto, pronta para mudar, alterar, desviar o curso da sua rota. Foi assim que esses 5 versículos do capítulo 22 de 1 Samuel muito falaram ao meu coração. Espero que também estejam falando ao seu coração como um desafio, uma convocação, um convite para uma mudança radical de vida. Mudança de pensamento, de atitude, de postura diante da vida. Às vezes a gente pensa que arrependimento é só para novo convertido. Arrependimento é para a vida inteira. Arrependimento é mudar de pensamento. E muitas vezes, ao longo da caminhada, a gente precisa mudar o pensamento. A gente precisa de uma verdadeira metanoia, de um pensamento novo, de um pensamento diferente. A gente precisa pensar o que Deus espera que nós pensemos. O texto nos diz que com a ajuda de Deus nós podemos ter um novo olhar sobre as nossas vidas. Eu posso olhar a minha vida de outro jeito, você pode olhar a sua vida de outro jeito. Todo ponto de vista é apenas a vista de um ponto. A história que nós temos agora diante de nós, apenas 5 versículos, nos oferece uma inversão, uma poderosa inversão da realidade. Isso acontece quando nós vemos que nem todo lugar seguro é seguro mesmo. Seguro mesmo é quando nós estamos, é onde nós estamos, nas mãos de Deus. Não é estar onde nós queremos estar, mas é estar onde nós devemos estar, onde o Divino Espírito nos espera. Quero terminar lembrando uma coisa que eu considero bem importante. Há palavras que convencem, há palavras que encantam. Só Deus tem o poder de converter os nossos corações. Só Deus de fato conhece, sabe, pode tocar profundamente tudo aquilo que hoje nós estamos vivendo. Diante dele, não podemos estar apenas convencidos. Não basta que estejamos apenas encantados pela sua palavra. Diante dele é preciso conversão, é preciso mudança de Cristo, de pensamento, de curso. Aquele sangue precioso vertido e derramado na cruz do Calvário, o sangue do Cordeiro de Deus, foi derramado para a purificação dos nossos pecados. Não basta que estejamos apenas convencidos, encantados, mas sim convertidos. Jesus sendo verdadeiro e único Senhor das nossas vidas. Aquele a quem obedecemos, custe o que custar.
É preciso mais, muito mais, para que uma real, efetiva e duradoura mudança possa de fato acontecer nas nossas vidas. De novo eu lembro o profeta Jeremias. Ele disse que o Senhor vela pela sua palavra para que ela se cumpra. Eu e você, nós não podemos velar pela palavra de Deus para que ela se cumpra. Só Deus pode velar pela sua palavra para que ela se cumpra. E a promessa é de que a palavra dele, ela não volta vazia. Mas tem uma coisa, bispo, que nós podemos fazer. Eu não posso velar pela palavra de Deus, mas eu posso zelar pela palavra de Deus, para que assim eu possa ver o seu cumprimento na minha vida. Nesse sentido, que sejamos todos agora tocados, convidados, convocados para uma nova vocação, um novo serviço, uma nova designação. Já pensou? Eu penso nessas coisas, bispo. Eu sou meio... nem sei o que dizer. Sonhador. Já pensou? Bispo é guardião da palavra, presbítero, diácono, servo. Aí do pastor e do bispo que não for um verdadeiro servo. Mas já pensou se nós sairmos daqui com a vocação de sermos zeladores da palavra? Zelarmos pela palavra. Zelarmos para que a palavra se cumpra na nossa própria vida. Para que ela seja recuperada e atualizada, para que nós possamos verdadeiramente sermos cheios do Espírito Santo e as nossas vidas possam refletir o céu. Ainda que nós estamos na terra. Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações e nas nossas vidas. Eu queria fazer uma oração. Se alguém deseja vir aqui à frente, trazer sua vida num gesto simbólico de consagração, de decisão, se você precisa tomar uma decisão, precisa fazer alguma coisa, não sabe o que fazer, se sente de alguma forma em aperto, em amargura, e essa palavra trouxe uma esperança para você e você desejar, vamos ficar todos em pé. Vou pedir para o grupo de louvor vir aqui e a gente vai fazer uma oração.